Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu tenho aqui a companhia do Daniel Bender comigo. Seja muito bem-vindo. Como é que tu tá? Estou muito bem, Denis. Obrigado por perguntar. Obrigado pelo convite também. Eu quero revelar que esse é o meu primeiro podcast, então trate-me bem. Ah, mas com certeza será muito bem tratado. Tem até uma cervejinha aqui pra gente tomar. Qual é o podcast? Não, na verdade hoje tem bastante, né? Mas quando que no passado a gente imaginaria um podcast regado a cerveja? Antes da gente começar o nosso papo aqui, eu quero lembrar uma coisa que eu esqueci de lembrar nos outros episódios. Para quem está nos assistindo no YouTube agora, a gente também está disponível no Spotify, no Apple Podcast, Deezer e também no Amazon Music. E também pode acessar diretamente através do blog.mateada.com/podcast. Tem esse episódio aqui e todos os episódios anteriores lá também. Cara, vamos bater um papo sobre o podcast. Então, tu falou que é teu primeiro aí para ser bem tratado. Qual que é o teu relacionamento com o podcast? Nunca gravou, mas tu ouve bastante? Cara, meu relacionamento é de ódio e ódio. Mas eu entendo que as pessoas gostem, mas eu não tenho o hábito. Eu entendo, eu respeito a mídia. E essa é uma coisa que eu te falei antes aqui, que para mim é surpreendente o fato de podcast funcionar, mas não te digo por julgamento de valor, mas mais por não conhecer tão bem a mídia. E isso é muito legal por como as coisas que acontecem mostram pra gente que a gente estava errado. Então, eu sou uma pessoa que nunca gostou de rádio, pensei, cara, o que eu quero com podcast? Blá, 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 eu vou ouvir a rádio. Aí tu liga a rádio e só passa futebol. A rádio hoje em dia virou só isso. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez vai mudar um pouco a tua visão sobre podcast. A minha estratégia hoje, né, com essa nova temporada aqui do Mateada Podcast, ela é muito mais focada no conteúdo mesmo e eu estou fazendo o podcast pelo podcast. Mas a primeira temporada, quando a gente começou lá em 2015, se eu não me engano, a minha estratégia era uma estratégia de link building, sabia? E eu acredito. Eu realmente acredito. A minha ideia era, eu preciso conseguir um portfólio de links tendo o mínimo de esforço de contatos, né? Eu queria que os links acontecessem de uma forma muito mais orgânica, né? Mais natural. E dentre todas as possibilidades que eu pensei, uma delas foi o podcast. E tanto que se tu assistiu os nossos podcasts antigos, né, do episódio 1 até o 30, a gente falou de coisas que estavam dentro do universo agência. Então a gente falou de coisas que normalmente se fala na mesinha do café. Quando tu levanta na agência para tomar um café com alguém, a gente falava, tu viu o jogo no final de semana? Assistiu aquela série? Tu viu que vai passar o último capítulo lá? Ou que tipo de música tu tá ouvindo? Alguém me indica aí um álbum? Esses eram os papos que rolavam dentro da agência e a gente resolveu pegar esses papos e transformar isso em podcast, porque a gente queria criar uma identificação com quem trabalhava, né, em agência. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntavam isso, mas como é que tu vai gerar lead com esse teu papo? Tu não tá falando do serviço, tu não tá falando de ti, tu não tá criando autoridade. E a minha estratégia nunca foi essa, né? Eu nunca fiz o podcast pensando em ter lead ou criar autoridade. Era simplesmente uma estratégia de link building. Eu queria que as pessoas assistissem aquilo, gostassem e divulgassem em outros blogs. E hoje, se tu olhar o portfólio de links da Mateada, puxar aí no SEMrush da vida, tu vai ver que a maioria dos links apontando para o site da Mateada são por causa da primeira temporada do podcast. Ou seja, funcionou. Funcionou muito bem. O objetivo era esse. A questão que eu acho que falhou para mim de ver o valor no podcast, e eu não estou dizendo que não tem valor, não é isso. Eu só estou dizendo que não é do meu hábito, só isso. Tu não enxergou o valor, né? Eu não enxerguei valor, admito isso. Comecei a perceber isso quando, andando de ônibus ou de trem, tu vê muita gente no celular com fone de ouvido. Cara, no ônibus é ruim de tu ler alguma coisa no celular, tu gasta toda a tua bateria. Mas pelo um Spotify, ou um Deezer, ou um YouTube, qualquer um, tu consegue ouvir um podcast tranquilamente. E hoje em dia os celulares já não tem mais chip de rádio. Então nem para ouvir as porcaria de futebol, nem isso mais a criatura consegue. Então ele acabou sendo forçado a entrar num mundo de outras possibilidades. E isso eu acho muito encantador, isso é uma das coisas que eu mais gosto na internet também. Como alguma mídia que às vezes é uma mídia antiga, o podcast tem mais de 10 anos, tá vendo
O Nerdcast tem uns 15 anos já. E... Mas ela é uma mídia antiga para ti, que é um cara bem informado, porque para a maioria das pessoas ela é uma mídia nova. E existe um universo muito grande de pessoas que estão descobrindo o podcast só agora. Então, 15 anos atrás eu pensava, cara, esse cara Nerdcast fazendo um podcast, cara, não vou parar, baixar no meu computador e ficar ouvindo esses caras falar, e quando eu posso, sei lá, ouvir o meu álbum favorito de qualquer coisa. Então, eu simplesmente não considerava isso. Então, é muito por uma questão de comportamento meu, de gostar mais de música do que podcast e não gostar de rádio. Mas eu acho que isso é uma lição que a gente tem que entender. O comportamento ele muda quando as tecnologias também mudam. Então, o que a gente viu aqui? As pessoas têm agora uma internet móvel de uma qualidade decente, a maior parte das pessoas, em muitos lugares tem Wi-Fi, os celulares têm um som bom, conseguem tocar um podcast. Isso antes de 2015 não era tão comum. Nem todo mundo tinha um celular smart que rodava. Eu lembro que naquela época ainda se vendia muito feature phone. Não faz muito tempo que saiu um app para Android mesmo, né? Porque até é que não faz muito tempo, né? Olhando dentro de 15 anos dá para dizer que não faz muito tempo, mas já faz alguns anos que existem outras possibilidades. Mas lá no começo, nessa história que tu estava contando aí, o único jeito que tinha de acompanhar um podcast, assistir um episódio, era através de um aplicativo da Apple. Tanto que o nome podcast, né? Principalmente para quem nunca ouviu falar disso, o pod vem de iPod, né? Então ele era um cast, uma transmissão através do iPod. Então ele nasceu essencialmente como uma coisa nativa dos devices da Apple. Então não se tinha. Quem precisava, através de um Android ou através do computador mesmo, tinha que baixar um MP3. Então o esforço, o atrito para a pessoa consumir o podcast, ele era muito grande. Né? Tinha que haver um interesse da pessoa para motivar esse esforço. Talvez isso explique o fato de eu não ser muito ligado na mídia. E aí aconteceu essas coisas, né? Agora é muito fácil, qualquer criatura com celular consegue ouvir um podcast e tem acesso a um monte de conteúdo bacana, não só os nossos, que a gente faz aqui, mas de vários lugares. Cara, tu quer ouvir alguma coisa sobre futebol holandês, cara, tu vai ouvir em inglês, tu consegue ouvir isso aí. Tem muita gente fazendo podcast, muita coisa legais acontecendo. Então, de totalmente cético, eu digo assim, eu não gosto, não necessariamente gosto da mídia, mas não tenho nada contra. Entendo o seu valor e eu acho muito legal, a iniciativa assim, de fazer. E aí tem um ponto muito bom, cara, a gente fazer coisas que a gente gosta também de consumir. E como é o caso da gente fazer uma gravação, um podcast, né, com conteúdo que seja interessante. Então, a gente trabalha para frente. Fica muito mais leve, mais fácil de fazer quando a gente gosta, né? Mas tu consome bastante informação, né? Tu tá sempre atualizado com o que está acontecendo. Eu uso muito o podcast para isso. Então, se tu não tem costume de ouvir podcast, onde é que tu estuda, como é que tu fica sabendo das novidades, ou onde é que tu vai atrás de informação, como é que tu te mantém ativo do que está acontecendo no mercado de SEO, principalmente marketing digital? Eu sou uma pessoa normalmente conservadora, tá, em relação à tecnologia. Eu fico sabendo das coisas, mas não necessariamente sou um early adopter. Então, eu acompanho, principalmente, as publicações que tem na área, mas não é o principal que eu faço. Eu acabo acompanhando mais o que as pessoas estão fazendo, que outras pessoas no mercado estão fazendo, e aí, a partir da experiência delas, eu acabo puxando isso para mim e para os meus clientes. Então, eu gosto de dizer sempre para os meus clientes de consultoria que a vantagem de trabalhar com consultora é que você tem uma experiência paralela. Tem as coisas que eu sei, mas tem as coisas que as pessoas que eu conheço sabem, que me passaram, que eu entendi como é que acontecem. E fora isso, dessas coisas mais práticas, eu foco mais o meu aprendizado mesmo em tendências e estratégias. Então, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante acompanhar. Psicologia social, deixa eu ver, economia comportamental. Mas, então, se eu entendi bem, a tua maneira de aprender, ela está muito alicerçada no networking também.
Tu tem a tua rede de contatos, ela acaba sendo muito importante para esse teu desenvolvimento. Sim. O meu networking é o principal, a fonte de novas informações acaba sendo via networking. E as coisas que eu mais valorizo eu acabo pegando através de publicações. Aí realmente pego o livro, então eu vou ler o livro. Então tem lá o cara falando sobre, de novo, economia comportamental. Cara, eu vou ler lá 3, 4 livros do cara para entender o que se trata isso e como é que eu consigo aplicar isso. Psicologia social, como é que eu vou aplicar isso num trabalho de otimização? Cara, tu consegue trabalhar, como é que eu vou... Onde é que eu vou entender como fazer uma copy decente? Ao invés de ler um livro de copy que tem uns 500 mil, não, vamos entender assim como é que funciona a mente da pessoa. Hoje vai na raiz do negócio. Então tem um cara que diz que é neuromarketing, mas o cara que é neuromarketing, ele bebeu na fonte da psicologia social. Uhum. Não, então vamos lá para psicologia social, vamos ver o que esses caras pesquisaram, o que eles descobriram. E aí tu começa a ver coisas, a gente chama de hacks, mas na verdade são vieses que as pessoas têm, que a gente pode não necessariamente usar a nosso favor de uma forma negativa, mas a gente pode usar para deixar mais claro, para enquadrar a pessoa naquilo que é mais interessante para ela, inclusive. Num processo de venda, que é de boa qualidade, a gente tem que entender que a venda ela tem que gerar valor para o cliente. Uhum. Se a pessoa comprou um vestido e ela odeia o vestido, cara, não adianta o marketing ter vencido, mas o produto ter falhado. Sim. E aí esse conhecimento, essa base, tu vai buscar no alicerce mesmo da coisa. Tu não pegou um livro de neuromarketing e aplicou a partir dele. Não, cara, eu não acompanho gurus, eu Tu acompanho... pegou a essência de... Porque, como tu mesmo falou, o neuromarketing ele não é uma invenção, né? Ele não surgiu dele mesmo. Ele é alicerçado em outros conceitos psicológicos, da psicologia, enfim. E aí é daí que tu tá buscando a base do teu conhecimento, pelo menos. Sim, isso na verdade eu sugiro de forma geral que as pessoas busquem o seu conhecimento que lhe interessa nas pessoas que de fato produzem o conteúdo, não as que repetem o conteúdo. Uhum. Então tem N cientistas, pesquisadores que trabalham em alguns campos de conhecimento, como de novo psicologia social, que é interessante para vendas e marketing, que é importante as pessoas irem atrás. Tá? Então tem alguns autores que são interessantes que a pessoa lê, para entender isso. O que normalmente a criatura acaba fazendo? Pô, eu não vou ler esse cara aqui, o livro é desse tamanho. Cara, é um livro grande. Mas e aí tu pega esses caras de onde? Da bibliografia de outros livros? Daí? Como é que tu tem acesso? Como é que tu descobre isso? É a forma mais antiga de link. Tu termina um livro, muitas vezes tem a bibliografia do livro, tu lê a bibliografia do livro. Vê quais são as referências bibliográficas daquele livro que tu gostou. Aí tu vai vendo as coisas que são relevantes para ti. Algumas coisas, claro, são inacessíveis, são artigos muito acadêmicos, são muito, muito específicos, mas muitas vezes tem a obra que é em si citada no livro. Então, vamos chamar assim, um SEO, um link building feito dentro de um livro, que tem um peso muito maior que um site. Tem a história de quando o PageRank foi criado, ele surgiu com essa ideia, né? Das citações dos trabalhos de conclusão que estavam na biblioteca e os mais citados eram os que estavam mais em destaque. Tem uma história assim, né? A história da criação do PageRank, quando o Google criou isso. Existe uma inteligência nisso. Então, uma palavra legal que eu aprendi nesses livros é heurística. Existe uma coisa prática aí. Tu não precisa ser um gênio para perceber que se aquela pessoa inteligente está citando aquelas outras 10 pessoas inteligentes, talvez tu deva acompanhar aquelas 10 pessoas. Pode ter alguma coisa interessante para ti. E a gente também tem que entender que, às vezes, pensa, pô, o livro é bom ou é ruim? Cara, julga. Não pergunta, julga. Cara, lê o livro, começa a ler, vê se ele é fundamentado para o que tu quer, para o que te interessa. Se a pessoa usa bons argumentos ou argumentos superficiais. E aí julga. Às vezes tu lê 10% do livro e tu viu que é uma porcaria. Beleza, cara, descarta. Às vezes esse processo assim um pouco agnóstico em relação a uma leitura é importante para a gente fazer descobertas interessantes e também para a gente entender o que não serve. Outro dia eu estava lendo um livro sobre... eu também vario as leituras. Estava lendo um livro sobre... Então, deixa eu fazer um parênteses para te fazer uma pergunta, já que tu estava falando exatamente isso que eu estava me lembrando agora. No episódio passado eu bati um papo com o Léo e a gente falou justamente sobre isso. Eu pego um livro para ler e aí dentro desse livro ele fez uma citação a um outro livro, outro autor. Eu tenho o costume e o Léo também falou que faz isso, de fechar esse livro e ir atrás do outro. Às vezes a gente vai na livraria comprar o livro para ler aquela outra coisa e aí um parênteses vai abrindo o outro.
pelo que tu tá me falando, eu tô entendendo que tu também faz algo mais ou menos parecido com isso. Tu vai abrindo, se aprofundando, daqui a pouco tu já tá lá no terceiro, quarto livro e não terminou de ler o primeiro ainda. Acontece isso contigo? Não, eu compro o livro, deixo na biblioteca e depois eu leio. Então, Tu consegue ter essa disciplina? o que... A minha ansiedade não deixa, eu já começo a ler o outro. Não, a não ser que o livro seja assim muito incrível, mas eu não lembro de ter feito isso, tá? Normalmente eu termino de ler aquele livro que eu tô vendo e depois eu passo para outro. Quando eu não termino um livro é porque eu acho que aquela informação não é interessante para mim. Uhum. Então, deixa eu ter um exemplo. Teve um caso de um livro que era sobre o acaso, que depois de mais ou menos 20% do livro eu entendi que a abordagem do autor assim, não me interessava. Ele é uma abordagem muito determinista. E eu tô indo mais pro lado probabilístico. Quer dizer, tudo é provável de que aconteça. As coisas não são determinadas por alguma reação, alguma sequência. Então, esse cara aqui tá indo para um lado que eu não consigo negar, não consigo dizer que é errada, mas ela não me interessa. Ela não explica o mundo como eu vejo ele. A explicação probabilística é melhor. Uhum. Então, mas tu acha que é uma questão de abordagem? Aí eu consigo entender, pô, o cara tá levando para um lado que não me interessa. É que nem uma pessoa negra lê Monteiro Lobato, daqui a pouco ele começa a ver que o cara é totalmente racista. Cara, isso aqui não me interessa. Uhum. Não me interessa porque o cara se admite racista demais. E o Monteiro Lobato, de fato, era muito racista. E já foi, não importa. Então, essa questão não. A questão nem de julgar socialmente, mas julgar internamente o que te interessa ou não. E, então, essa é uma heurística minha também, cara. Se eu não gosto do livro, eu abandono o livro. Antigamente, eu tinha muito hábito. Cara, eu comecei, eu vou terminar. Ok, mas gastou, às vezes, 5 horas para terminar de ler um livro que tu não gostou. Perda de tempo, né? Então, daqui a pouco, se tu abandonou um livro para ler um segundo... Mas por mais que tu leia por mais que tu não tenha nem gostado do livro, algum aprendizado fica, né? Não sei, às vezes o livro é ruim. Mas aí, será que até o fato dele ser ruim não é um aprendizado também? Eu vou dar um exemplo que para mim é muito prático. Às vezes eu vou assistir uma palestra e a palestra é ruim. Mesmo assim, eu acho que eu saí enriquecido daquela palestra, porque pelo menos eu aprendi várias coisas que eu não quero fazer na minha palestra quando eu estiver lá, sabe? Então, ele me ajuda a eu perceber coisas que eu preciso evitar quando eu estiver produzindo aquilo. Então, quando eu leio um livro que eu julgo que ele é ruim, eu também acho que eu estou também ali, de certa forma, aprendendo com aquilo, né? Coisas que eu tenho que evitar, ou abordagens, ou jeito que eu não acho legal de ser feito. Tá, mas digamos que tu esteja numa palestra que tu julgue que não seja boa, tá? E na sala ao lado tem uma palestra que tu julgue que seja melhor. Troca. Isso, tu troca. Com certeza. Então esse é o ponto. Tu tem um tempo que é limitado. Sim. Mas eu concordo e eu faço exatamente isso. E até com o livro também eu faço isso que tu falou agora. Tipo, o livro não tá bom, cara, fecha e tchau. Eu não vou ler ele até o final por causa disso. Mas eu só não acho que que aquele tempo que eu dediquei foi jogado fora, sabe? Não, ele foi testado. Foi importante para tu validar a ideia. Cara, a ideia foi boa. Por exemplo, o livro é bom, vale para mim. Show de bola, parabéns. Continua, né? Senão, você não abandona. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe? Nos negócios, na vida, a gente tem que saber também ser leve nos testes, ser leve nos negócios, ser leve na vida, inclusive nas amizades. Cara, essa pessoa não serve para mim, cara, não serve, não preciso contatar com ele. Esse produto aqui não é bom, eu não sou obrigado a deixar esse produto na prateleira, porque as pessoas não gostam. É como o exemplo do vestido que eu te falei. Vendi 100 unidades do vestido, 90 pessoas reclamaram. Cara, o vestido é uma droga. Te livra disso. E a culpa não é tua, a culpa não é do cliente. A culpa é do fabricante, que talvez nem saiba que ele é ruim porque ele não teve feedback. O fabricante normalmente não tem feedback. Então, e a gente vê, agora trazendo um pouquinho para o nosso mercado aqui, é muito comum lojas querendo vender ou fazer promoção com um produto que está encalhado, né? Tem um vestido lá que não vende porque é ruim e aí a pessoa fica tentando fazer promoção em cima daquilo para ver se vende aquele vestido de uma vez. E aí não vende porque o vestido é ruim e a coisa não anda, né? Tu encontra bastante isso também? Fazer promoção do produto errado. Cara, é normal. É normal e é esperado. É importante que tu faça algumas coisas, tu vai fazer coisas erradas, mas tu sabe aprender daquilo. O erro, na verdade, não é a promoção. O erro foi a compra. Uhum. A gente sabe disso, que o varejo ele depende muito da compra ser bem feita. E como é que tu faz isso? Cara, tu tem que comprar pensando no teu cliente. Mas quem é o teu cliente? Ah, pois é. O que eu vejo também é que às vezes a pessoa compra e ela não
sabe quem vai comprar. Quem vai comprar depois dele. Compra o que o vendedor está oferecendo. Eu achei lindo esse vestido, beleza. Achei lindo, caiu bem em mim, mas, cara, todo mundo tá achando uma porcaria. Então, de duas uma, ou tu tá vendendo pra pessoa errada, com o marketing certo, ou tu simplesmente não tá atingindo a pessoa certa. Porque o teu marketing tá apontando para pessoas que compram, não para pessoas que gostam. Então, isso é importante a gente ter toda a sequência, todos os pontos de contato do negócio sejam vinculados. A satisfação do teu cliente vai fazer com que ele compre de novo, ou que ele indique a tua loja, o teu negócio, vai fazer com que tu tenha lucro, que o teu marketing seja mais barato, vai fazer com que tu consiga comprar produtos melhores, vai conseguir que tu possa pagar bons salários para os teus funcionários funcionários vão ser produtivos e você vai ter lucro também. Uma coisa vai levando a outra, né? A gente tem que entender o negócio de uma forma holística. É isso, tem todos os pontos, mas ele começa por a pessoa estar satisfeita. E tu já teve uma loja, né? Eu já tive uma loja. É por isso que tu consegue falar com bastante propriedade disso. Sim. Como é que era a tua loja? Tu pode contar um pouquinho dessa experiência exatamente que tu teve? Cara, a minha loja, assim, eu fundei em 2009, eu e um amigo meu. Na ocasião eu achei que eu sabia tudo, e agora eu sei que eu não sei nada, sei muito pouco. Mas 2009, talvez o teu conhecimento de hoje, comparado a 2009, dá pra tu perceber que em 2009 tu sabia pouco comparado hoje. Mas e o teu 2009 daquela época comparado com os teus concorrentes daquela época? Pois é, eu acho que eu entrei de uma forma muito arrogante, pensando no mercado, como achando que as minhas soluções funcionariam, achando que o marketing resolveria o problema, que seria uma questão de posicionamento. Isso que eu estou falando mesmo, do vestido ruim para a pessoa certa. Então, faltou muito varejo. O varejo, uma coisa legal do varejo é que o varejista ele tem que entender essa questão da satisfação. É difícil um varejista ter uma satisfação baixa dos seus clientes, a não ser que ele seja muito barateiro, as pessoas comprem só porque não tem mais onde comprar por aquele valor. Então, na ocasião, em 2009, eu pensei que eu sabia muita coisa. Hoje eu sei que eu sei pouco, mas já sei bem mais. Mas já sei o tamanho da minha ignorância, quase isso. Enfim, então foi montada uma loja. A loja quanto mais consciente da ignorância, mais inteligente a pessoa é, né? Que foi Platão que falou? Que só sei que nada sei? Não é a curva é o efeito Dunning-Kruger, uma coisa assim. Tem uma curva que tem o pico da ignorância e depois o vale que se começa a virar um expert, eventualmente. Enfim, então, quando eu comecei essa loja, lá em 2009, eu pensei, cara, agora está na hora. Eu tinha alguns sites que eu mandava tráfego para Americanas, para o Submarino e outros e-commerce. Pensava, mas, cara, esses caras não estão convertendo, estão mandando tráfego, não estão vendendo. Eles são muito fracos. Pensei, cara, o Submarino não está vendendo, eles são muito fracos. Isso antes de tu abrir o teu negócio. Eu pensei, eu vou fazer melhor que eles. Isso que eu pensei. Com quase nada de dinheiro. Tipo assim, uma ideia genial, né? Nunca deu errado uma ideia assim. Então foi começado o negócio. Sem uma visão clara de quem eram os clientes, sem uma visão clara de qual era o produto, só com uma visão muito clara de como é que eu ia fazer o marketing, porque eu era muito bom em marketing. Então, a loja foi uma ótima prova de conceito de marketing, de que tu consegue falar para as pessoas de uma forma que elas vão adorar insanamente aquilo lá, só que se tu não tiver um bom tino de varejo, cara, não adianta nada. É que nem enxugar gelo. Então, era uma loja de decoração e utilidades, voltado para, basicamente, o público masculino, chamada Mulher Cerveja de Futebol. Esse era o nome da loja. Ela era bem segmentada nisso aí. Era uma loja divertida, que a gente fala de coisas de forma bem informal. Aí a gente criou vários produtos. Tem produtos que viraram memes até. A intenção era essa. Que legal. Dá algum exemplo? Se alguém procurar na internet agora, pelo Capacho Trouxe Cerveja, é um capacho em vinil. Cara, eu já ouvi muito isso. Isso fui eu que fiz. Foi criação tua, que legal. Foi eu que fiz. Então... Mas a criação da ideia ou a execução também? Tu trabalha com ilustração, Photoshop, não? Não, fui eu que disse pro designer que estava na minha frente, na ocasião era estagiário meu. A ideia, a concepção da ideia... A ideia assim, cara, é o seguinte, eu preciso de um capacho assim, ó. Aí eu escrevi para ele,
e aí tu faz a arte para mim. Aí ele fez lá um recorte, fez umas bolinhas e tal, trouxe cerveja. E aí a gente fez aquilo lá, virou meme, cara. Virou meme em 2010. 2011. Vendeu muito? Vendeu muito, cara. Teve meses aí que eu vendi 200, 300 unidades do Capacho. Pra época, cara, tava muito bom. Sim, lá em mas 2010, até pra hoje é bastante coisa. É. Eu conheço muita gente que gostaria de vender 200 unidades de algum produto hoje em dia. É. Então, foi bem legal isso, esse processo de aprendizagem. Foi um MBA bem forçado. E aí teve uma hora que eu acho que virei a chave, entendi o negócio, como é que teria que ser o negócio. Cara, eu tinha uma margem que eu precisava ter margem nos produtos e eu precisava ter a margem de produtos que as pessoas gostassem de comprar. Para eu ter aqueles produtos com margem, eu precisava eu mesmo fazer os produtos ou desenvolver eles. E nisso eu entendi, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu não vou conseguir ter uma linha de criação de produtos para eu ter margem e eu ainda conseguir promover isso aqui. Porque aí tu tem um produto próprio, tu tem que promover aquele produto, tem que fazer com que ele vá para a cara das pessoas. E na época não existia Facebook e Instagram como tem hoje. Tu pega hoje um anúncio no Facebook, no Instagram, enfim, nessas redes de display, tu pega lá que ele consegue promover qualquer produto que seja bonitinho, consegue promover e cara, funciona muito bem. Na época não tinha. Mas e aí, tu te virava como? Qual era a tua estratégia naquela época? Cara, mais redes sociais no sentido de marque seu amigo, compartilhe. Orkut naquela época tinha? Tinha Orkut também. O Orkut nunca foi forte para trazer tráfego. O Facebook estava começando ali em 2010, 2011, 2012 acho que ele começou a ter anúncios, mas os anúncios eram difíceis de ir para o produto, eu não tinha rastreamento de conversão direito, era bem ruim assim de trabalhar. Não fechava a conta. Tá? Simplesmente não fechava a conta, eu não conseguia ter visão do que estava acontecendo no negócio. Então, eu não conseguia empurrar aqueles produtos, empurrar no sentido bom, mostrar para as pessoas que aqueles produtos estavam lá. Dar visibilidade para eles? Dar visibilidade para eles. Então, fazia muito SEO, então, todas as buscas relacionadas a presentes e decoração, eu estava lá. Mas e como é que tu foi aprendendo isso lá em 2009? Porque naquela época, hoje a gente tem bastante informação, dá um YouTube aí, tu acaba aprendendo muita coisa. Mas em 2009 não era bem assim. Então, como é que o que tu sabia e o que tu foi aprendendo naquela época veio de onde esse conhecimento? Cara, muita leitura, muito networking também ainda. Como é que desde aquela época, então, tu já tinha uma consciência da importância do networking desde 2009? Sim, como eu já tinha site, o primeiro site que eu montei foi em 2003. Site WordPress, não, Blogspot, foi em 2013 eu montei, depois eu montei um outro em 2005 que era melhor. Então eu já tinha uma experiência legal de site, sabia que se eu montasse direitinho o SEO, ia funcionar melhor que se eu montasse tudo quebrado. Então eu sabia realmente como fazer SEO, isso eu sabia fazer. Isso lá, em 2009, tu já tinha um conhecimento bom em SEO? Não, em 2009 eu já sabia fazer SEO. E veio de onde esse conhecimento? Como é que tu aprendeu naquela época? Cara, eu aprendi na marra, batendo na parede e trabalhando. Então isso, ok, cara, tenho meu site aqui, como é que eu faço para ele ser encontrado? Ok, vamos ver quem está falando sobre isso. Então, tinha algumas fontes, algumas pessoas que falavam naquela época de SEO, já tinha gente falando sobre SEO. A gente tinha alguns grupos também de blogs, a gente trocava ideias sobre SEO. As pessoas muitas vezes começavam a falar de coisas, de soluções de SEO, que a gente sabe que são moleques hoje, que nem por colocar a palavra-chave na mesma cor do fundo, para não aparecer, só para ter aquela densidade de palavra-chave. Essa técnica de black hat das antigas aí Era um SEO moleque, o pessoal fazia. E funcionava, né? Teve nos primórdios lá do Google esse tipo de black hat aí. Por mais que ele era bem fácil de reconhecer, mas ele deu muito resultado para muita gente, né? Ele funcionava, cara. Tinha amigos meus que faziam o seguinte. Eles viam lá o elenco de uma nova novela, um novo filme. Pô, essa pessoa aqui é bonita, né? Vou fazer o seguinte. Aí eles faziam um post já no blog, já prevendo, né? A fulana nua, pelada e sem calcinha. Aí o cara escrevia assim, ó. Será que tem fotos da fulana nua, pelada e sem calcinha, sem roupa?
Estamos esperando, porque eventualmente vai aparecer. Quando aparecer fotos da fulana, sem calcinha, sem roupa, a gente vai postar aqui. E isso sempre teve muita busca, né? Sempre teve muita busca, cara. Então os caras faziam isso para ter mais tráfego. Claro, uma hora ou outra o Google acabou cortando isso no AdSense. Mas essa experiência, assim, bem moleque, né? Isso acabou... A gente entendia, pô, mas vem cá. Se eu coloco os termos, as pessoas vão conseguir achar. Então, as pessoas só vão achar aquilo que eu escrever. Se eu não escrever de uma forma que vá dar relevância para aquilo dentro do meu site, como é que o Google vai entender que aquilo é relevante? Então, essa é a lição número 1 de SEO de qualquer lugar. A pessoa só vai encontrar aquilo que tu escrever. Sim. Então, nessa época, o teu aprendizado, ele era... Daí tu já tinha falado do networking e tudo, mas em SEO especialmente, era teste. Tu testava para ver qual era o resultado. Era muito teste, era teste dos outros que faziam, testes meus também. E hoje, tu acha que isso é um conselho para quem está querendo aprender SEO? Testar e colocar a mão na prática? O quanto importante é isso? Cara, tem duas coisas. Tem coisas que tu não precisa testar, sabe? A gente sabe que link build funciona. A gente sabe que fazer conteúdo com uma boa hierarquia de relevância funciona. Então, você não tem que testar isso. Você tem que fazer direitinho. Tem lá vários manuais, gente ensinando a fazer SEO. Cara, tem muita gente legal falando sobre SEO por aí. Inclusive, tem coisas que eu publiquei, nem tanto, mas tem mais gente que publica sobre isso. Muita coisa legal. Cara, faz direitinho que funciona. Você tem que ter o conteúdo bem hierarquizado, você tem que ter o conteúdo claro, seu site tem que carregar bem. Cara, se o site não carrega bem, você não vai vender. Assim, poxa, né? Os carros não é, a questão de velocidade não é por causa de SEO. Sem velocidade, as pessoas não conseguem acessar seu site. Vamos se respeitar também. Se você é uma fisioterapeuta em Porto Alegre, você tem que colocar o nome do seu site, ou pelo menos essas palavras no seu site. Fisioterapeuta Porto Alegre. Senão, as pessoas não vão te achar. Se o nome do seu site for só Ana Paula Barcelos, por exemplo, cara, não vão achar. Tem que ser fisioterapeuta Porto Alegre. Então, a gente tem que entender isso. O conteúdo ele tem que estar lá para ser encontrado. Então, e aí, voltando para o teu e-commerce lá em 2009, o SEO ele era a parte importante. E como é que a coisa se desenrolou a partir dali? Aí teve... O que tu fazia além do SEO e o que acabou onde é que acabou a loja? Aí foi ali 2012, eu pensei, cara, essa loja aqui eu estava já na segunda plataforma, que eu tinha feito própria aí, não estava legal também. Pensei, bom, agora eu vou para uma plataforma melhor. Eu fui para a Moving, que é uma plataforma de e-commerce, que é decente. Moving? A Moving, lá em 2012. Moving existe ainda? Não? Existe a Moving, aham. Aí eu fui para a Moving, pensei, não, agora vai ter que ir. E aí eu pensei, ok, eu já risquei tudo que estava faltando. Agora eu tenho tráfego, agora eu tenho o AdWords funcionando direitinho, como tem que ser, porque na minha plataforma anterior eu não conseguia fazer também rastreamento de conversão corretamente. Então eu tenho AdWords, eu tenho tráfego, eu tenho SEO, eu tenho isso e aquilo, tenho uma plataforma decente, tenho um layout que funciona, minha taxa de conversão aumentou muito quando eu fui para a Moving. Então funcionou, legal, bacana. Agora o que está faltando? Por que eu não estou vendendo tudo que eu precisava vender? Eu precisava vender X, eu estava vendendo 25% abaixo. Então tudo que tu citou até agora aí tem a ver com marketing. Então o teu marketing estava redondinho. O marketing estava funcionando, só que o que faltou? Cara, faltou aquele negócio que eu te falei dos produtos. Então eu não tinha os produtos bons o suficiente para me rentabilizar, para eu vender em quantidade e me rentabilizar. Então eu não conseguia impulsionar os produtos como eu gostaria. Eu tinha e-mail marketing, que meu e-mail marketing era sensacional. Eu dizia, cara, é um spam, assina meu spam, tá aqui o spam do dia. E as pessoas abriam loucamente. Cara, Já estava esperando o spam. Tá esperando o spam. Até tem uma história curiosa sobre isso. Outro dia eu estava vendo um curso do Márcio Eugênio sobre e-mail marketing. É sério isso. Tá vendo lá, daqui a pouco no meio do curso, aí fala... Porque é uma forma decente de fazer, é assim, ó, vou dar um exemplo do Daniel Bender que usou lá na loja, tal, mesmo? Ele deu, tá lá no meio do curso dele. Legal. Aí eu perguntei assim, o Márcio é um querido, né? Tinha que convidar. Inclusive, Márcio, se tu estiver assistindo aqui, cara, tá super convidado a vir participar comigo aqui, que eu quero muito, muito te entrevistar aqui. Márcio, vem, tem cerveja. Então o Márcio teve essa, eu perguntei, Márcio, mas vem cá, é verdade isso aí? Sim, cara, sim, eu vi aquele teu e-mail, eu mandei, aconteceu o seguinte, foi lá em 2012, 2011, teve dia que caiu o Google. Caiu, não tá funcionando o Google.
Aí assim, porra, caiu o Google. Eu vou mandar um e-mail marketing sobre isso. Aí eu mandei com algumas promoções de produtos que eram vinculados ao Google, a buscas, com um desconto lá, uns 20%. Aí o texto do assunto, o texto do e-mail era, olha, promoções porque o Google caiu. Assim, cara, aí você falou, 40% de pessoas que abriram, tantos que compraram, enfim. E aí o Márcio foi uma das pessoas que comprou. Ele falou. Será que ele comprou com o capacho? Não, ele comprou, era outra coisa, que era tipo um quadro de recados do Google, que era a página inicial do Google. Era um produtinho. E então a gente fazia e-mail marketing, a gente fazia redes sociais, muito redes sociais. Eu tinha 100 mil curtidas no Facebook em 2012. É bastante coisa para 2012. Era bastante coisa. Uma página grande. Era uma página grande. Então, tinha isso, tinha SEO, a full rodando, tinha o Ads rodando, mas, cara, não chegava lá, porque o produto não vendia tão bem quanto deveria. Essa visão que tu tem, eu acho muito legal, porque não é uma visão comum de a gente ver. É entender, né, a visão de que não adianta fazer marketing, o marketing pode ser o melhor que for, se tu não tiver um produto bom, não vai vender. E, infelizmente, essa não é uma visão comum até entre os lojistas experientes que a gente tem hoje aqui, cara. Eu atendi muitos clientes durante muito tempo que não entendia isso. A minha visão é, cara, tu tem que arrumar a tua casa tem que estar trincando, tem que estar bonita, tem que estar linda. E aí tu faz com que as pessoas venham, tá? E aí o que aconteceu? Eu pensei muito na estrutura da casa, pensei muito na arquitetura da casa, eu pensei muito nisso, como é que a casa vai falar, como é que os vendedores vão se vestir. Pensei em tudo isso. Mas o produto ficava para trás. E aí eu pensei, poxa, agora eu vou precisar investir mais dinheiro em produto. Aí eu pensei, cara, tá, eu vou investir tanto, eu vou ganhar tanto. Quer saber? Não vai dar. Não vai dar. E eu comecei a ver pessoas que talvez gostariam de ser parceiras minhas, de alguma forma, para eu poder investir mais em produto. Aí eu ofereci a loja para um fornecedor meu, o cara negou. Aí eu ofereci para um concorrente meu, o cara disse, tá, Daniel, eu quero, mas eu não quero ser sócio, ser teu sócio, eu quero comprar. Aí ele disse, tá, então pega. E hoje a loja existe ainda ou ele incorporou no negócio dele? Cara, ele não cuidou direito da loja, ele ficou, acho que entusiasmado pelo negócio. E aí depois ele passou adiante e a pessoa acabou fechando a loja. Então não teve um fim legal. E aí, então, a história da loja basicamente acaba aí. E aí começa a história da tua consultoria ou não? Tu teve uma outra experiência depois disso? Depois disso eu fui trabalhar com instrumentos musicais, na Mil Sons. Eu trabalhei com instrumentos musicais na Multissom. Era vendedor. Tu era vendedor lá também? Não, eu fui gerente de e-commerce lá. Eu fui vendedor de loja na Multissom, vendendo instrumentos musicais mesmo, atendendo o cliente lá, fazendo demonstração do violãozinho ali. E depois, a Multissom, depois de muitos anos, virou meu cliente na agência. E aí eu fui cuidar do SEO deles, né? Mas eu tive essa experiência aí de ser vendedor de loja na Multissom. Cara, eu tive a experiência de vendedor de loja pelo telefone aí, porque as pessoas ligavam e queriam saber, afinal, sobre aquele piano, se era bom ou não. Assim, cara, não toco piano, mas não falava isso pra pessoa, né? Você olha, esse é um piano bom, porque é da marca tal, porque assim, sabe? Você sabe como é que é? Não digo que é papo de vendedor, mas o cliente ele quer que tu fale o que é sabido, que é óbvio. Cara, é uma marca bacana, é isso aqui, é um produto de qualidade, tem outros que são melhores, outros são piores, a preço é tal e tal. Cara, vendi piano, vendi guitarra, vendi caixa, vendi tudo. E agora me diz uma coisa. Tu acha que essa experiência de conversar direto com o cliente, de ouvir direto do cliente as dores dele, ele te faz hoje um copywriter melhor? Tu sabe criar melhores promoções? Isso te ajudou no marketing? Para criar melhores campanhas? Sim. O que ajudou... Toda a experiência ajuda, né? O que a gente... Às vezes a gente falha na parte do marketing que a gente não ouve tanto o cliente. O cliente ele vai reclamar lá no saque. E o saque aí é outra área, não nos interessa tanto. Então, eu acho que, cara, que o pessoal do marketing tem que entender bem o marketing, tem que entender bem o atendimento, tem que ver o que as pessoas estão falando para poder adaptar isso, entender o que as pessoas estão se preocupando mesmo. Porque cada cliente tem uma forma de falar. Então, lá na Mil Sons tinha muitos clientes que eram de igrejas, religiosos e tudo mais. Sempre foi um público importante de música.
Imagina na Multissom também. Mesma coisa. Olha, arrisco a dizer que mais de 50% das vendas de instrumento e equipamento de áudio na loja física que eu atendia era para alguma coisa a ver com a igreja. É o normal, assim. As igrejas evangélicas incentivam muito a música. Eu fico chateado que são só eles que fazem isso. Acho que mais gente devia fazer. Mas, enfim. Então, a gente acaba aprendendo o tom, o que as pessoas querem saber, como é que elas querem comprar caixa de som. Cara, se o comprador é de igreja, ele não quer comprar uma caixa de som para usar na casa de praia dele. Ele quer usar vai comprar para o culto, vai comprar para isso, para um grupo. Então, o ticket acaba sendo mais alto também. Então, cara, pela internet a gente fez venda de R$70 mil. Um comprador. Uhum. O que foi bem legal, assim, a forma que a gente tratou. Então, a Meus Sons me deu muitas experiências legais isso aí. Com o suporte do telefone também. Sim, não. Usar esse exemplo da compra de R$70 mil aí. Teve alguma influência do atendimento do telefone nesse caso? Não, totalmente. A pessoa ligou, falou antes de Isso, entrar. na verdade, é um bom caso de SEO. Porque acontece o seguinte, o cara comprou um produto, assim, uma mosca branca, tá? Ele comprou uma mesa digital que tinha só 2 no Brasil. Naquela ocasião, a mesa digital da Yamaha, produto de R$70 mil. E ele tinha que ser aquilo lá, porque o cara estava montando um teatro. Cara, só tinha aquilo lá. A gente tinha, e acho que tinha mais um outro lá que ia comprar, e a gente estava concorrendo com essa criatura, com esse outro. Por que o cliente chegou até nós? Porque o gerente de e-commerce disse, olha, a gente tem que publicar todos os produtos que custam mais de R$10 mil na loja. Ah, mas Daniel, só tem um produto, só tem uma unidade. Ah, mas Daniel, a gente nem tem estoque, só a Yamaha tem. Cara, publica. Coloca lá e diz que está esgotado. Então a gente tinha, cara, toda a linha de piano estava lá, toda a linha de mesas digitais estava lá, as caixas de som mais top do mercado, todas estavam lá. Tá, essa tua estratégia, qual é a conexão dela com o long tail? Com a cauda longa, né? Cara, totalmente. A pessoa entrava lá para buscar um produto super exclusivo para as Meus Sons tem, mas tá esgotado. O cara ligava. Pô, e quando é que vocês vão ter de volta? Cara, deixa eu ver aqui. E aí a gente pode encomendar o produto caso fosse necessário, entende? A gente podia ver se tinha algum fornecedor e tudo mais. Porque são produtos muito especiais. A gente sabe que na música tem produtos especiais. Então, cara, a Meus Sons tinha toda a linha de guitarras da Fender publicadas no site. Ah, mas ruim? Pode ser que não tinha estoque, mas estava lá o produto. Tava lá. Aí tem uma coisa que é contra-intuitiva. Tu vai dizer pro teu cliente de e-commerce que tu tem que colocar todos os vestidos dele no site, mesmo os esgotados. Não, peraí. Tu vai falar para ele colocar só os vestidos que são muito exclusivos. Aqueles que são bem específicos, que tu vai ter uma coisa, cara, mosca branca. Esse cara tem que colocar lá. Porque eventualmente vai aparecer alguém e vai ser um golaço. Se tu não tiver o produto, tu não vai vender. Tu não vai nem saber que tu perdeu. Tá, interessante. Então, trocando por miúdos, isso que tu tá me falando não quer dizer que a pessoa tenha que sair cadastrando a Riveria, qualquer coisa que tem, mesmo não tendo estoque, sair colocando produto lá aleatoriamente. E sim, o quanto exclusivo aquele produto é. Então, se eu tenho esse microfone, só eu vendo ele, ou eu e mais alguém, de repente, mesmo que eu não tenha ele em estoque, vale a pena colocar. Agora, um microfone comum que tem para vender em qualquer loja, não faz sentido, porque o cara dá um Google, encontra isso em outro lugar e compra de outro. Vou dar um exemplo mais claro, tá? Vamos lá, eu vou na Sennheiser, do Brasil, e vejo o catálogo deles. Tem 100 produtos no catálogo deles. Mas na minha loja tem 5 produtos que eu vendo, com frequência. Produtos que eu tenho em estoque, às vezes tem um que outro. E os outros 95 produtos, por que eu não vou publicar eles? Cara, alguns produtos são... A Sennheiser é uma marca bacana. Tem produtos que são sofisticados. Produtos que têm um ticket bacana. O que me impede de publicar esses produtos? Por que eu não coloco eles lá? Porque a Sennheiser disponibiliza isso no Brasil. Então, talvez tu não tenha no estoque para vender, mas tu pode encomendar isso. Eu posso encomendar isso. Ah, mas Daniel, é um mau serviço tu colocar um produto esgotado, sabidamente esgotado no teu site disponível. Não, mas peraí, ele não vai estar disponível. A pessoa vai ter que me ligar para eu poder contatar isso aí. Mas ele sabe que eu trabalho com aquele produto. Uhum. O que a gente sabe? A gente vive num país que é relativamente fechado. A gente não consegue fazer uma importação
muito simples Mas do exterior. deixa eu fazer um gancho com uma coisa aqui. A gente começou essa parte da conversa aqui porque tu falou que vendeu uma mesa de 70 mil reais Sim. em um produto que estava esgotado no site. E o cara te ligou e isso acabou virando uma conversão. Então ele não é um desserviço, né? Por mais que tu tenha publicado o produto lá esgotado, tu acabou ajudando a pessoa. Porque tu mostrou para ele que tu vende, que tu trabalha com aquele fornecedor, com aquele catálogo. Tu deu a opção dele te ligar. Ou seja, mesmo que o usuário pesquisou, encontrou um produto que estava esgotado no teu site, foi útil e foi importante para ele aquele resultado tá lá, né? Então não é um desserviço, é uma maneira errada de tu olhar para um produto esgotado e achar que é um desserviço ele estar ali. Sim, mas esse é o ponto, tá? Existe um ponto em que é desserviço, um ponto onde que é interessante. Qual que é a diferença? Cara, se o produto é raro, se o produto é especial, tu trabalha com produtos especiais, como, por exemplo, equipamentos de som, como esses aqui, cara, tem que ter disponível no teu site tudo que o teu fornecedor tem. Mas eu não vou colocar uma Coca-Cola lá, por exemplo, se eu eu tenho um cliente que é um sex shop, ele tem vários vibradores lá, dildos, que ele não tem no estoque mais. Cara, tem 2/3 ele não tem no site. Eu disse, cara, tira isso do site. Mas Daniel, cara, tira esses pênis daí. Basicamente não isso faz sentido. Eu disse, cara, pode tirar, porque tu tem mais outros, um monte de coisa disponível. E desses que estão aí, muitos que não vão voltar e não tem nada de especial nesses aí. Deixa os que estão... Isso porque essa é uma categoria de produto que a pessoa não está buscando por um modelo específico, como no caso da mesa. Mesmo o cara precisava daquela mesa. Isso, só aquela mesa encaixava no teatro da criatura. Cara, então eu vou botar essa mesa. E claro, eu tinha todas as mesas top do mercado publicadas. Isso fazia com que eu acabava tendo muito fluxo de orçamentos e tal. Eu acho que é normal numa loja de instrumentos musicais. Só que é o seguinte, meu fluxo de orçamentos era de produtos de ticket alto. Então, orçamento de 10, 20, 30 mil. Não era orçamento de pelezinha de bateria, que aliás é outra coisa que eu fiz também quando eu entrei lá. Os clientes ficaram chateados, mas você não tem mais pele de bateria? Cara, a gente não tem mais. Na internet não tem. Vai numa loja comprar. Por que a pele de bateria é especial? Porque o estoque era ruim de manter, um produto de ticket ruim, ticket baixo. É um produto barato. Produto muito barato. Baqueta também já não tinha mais. É um produto barato. E não tem nada contra a bateria, só ao contrário, acho tudo de bom. Mas o produto barato, em quantidade, cara, não me ajudava a bater minha meta. Não fazia muita diferença na minha meta. Não tinha diferencial nenhuma com o mercado, porque todo mundo trabalhava com aquele produto. Então, cara, por que eu vou ter uma pele de bateria que todo mundo tem, de 20 pila? Não tem, cara. Eu vou botar as peles bacanas, de 200, 300, 400 reais, das marcas legais. O resto não. Ainda mais é um produto meio difícil, logisticamente difícil de manusear também, né? Tu vai colocar isso no correio para dar, sei lá, chega lá, o cara entortou o aro da pele ou amassou ela, qualquer coisa do tipo. Isso, a gente tem que saber, como vendedor, como empresário, o que não nos interessa. O que é bom para nós, o que vai nos fazer com que a gente consiga chegar na nossa meta. Então, cara, naquela ocasião, pele de bateria não interessava. Uhum. Não era bom para o negócio. Então, simplesmente não tinha apito, não tinha um monte de coisa de ferragem, de guitarra, que são produtos que vendem, a gente sabe que vendem. Palheta, né? Palheta, cara, é uma loja de instrumentos musicais que não tinha palheta. Por quê? Cara, porque palheta também é outra coisa que depende muito também, porque tem muita gente que é colecionador de palheta que paga 50, 60, 100 reais numa palheta, se for uma palheta modelo raro, né? Aí isso também é outra coisa que a pessoa, pegando o gancho do que tu falou agora há pouco, tem que saber diferenciar, né? Qual é a palheta que você vai vender? A palheta comum da Fender, que verdinha que todo mundo tem, ou uma palheta rara que pode ser que seja interessante para um colecionador? E isso aí, em relação à internet, é importante que na internet a gente pode se diferenciar por ser especial. Eu posso ser o cara especializado em palhetas. E ter as personalizadas mais incríveis, a de materiais diferentes. Eu posso ter isso, ser o mundo das palhetas. Não tem problema, posso ter. Agora, tu querer fazer tudo, repetir o que uma loja de rua é, aí, cara, eu acho que tu não vai ter um bom resultado. E esse é um problema dos e-commerces, normalmente, porque eles acabam repetindo. É a própria loja de rua, tá? É a Mil Sons que tá, eu vou botar todo o meu estoque online. O que, aliás, também faz sentido, só que não pode esperar que teu e-commerce vai vender da mesma forma que vende a tua loja física. Ele não vai vender. A forma de comprar é diferente, a forma de vender é diferente. A gente tem que entender isso. E aproveitar os pequenos hacks, que nem eu falei essa do produto caro. Cara, coloca lá
Não tem problema. Outro dia tá dando um cliente de pneus, também disse, cara, coloca todos os teus pneus top. Ah, eu tenho pneu de Mercedes, original. Cara, coloca todos eles lá. E tu tá falando agora sobre... tu tava atendendo um cliente de pneus, né? Isso me fez lembrar o seguinte. Então, depois que o e-commerce ali, que tu fez negócio com ele, aí tu foi trabalhar na Mil Sons. Em que momento que entrou a consultoria e tu virou um consultor? Aí, foi em 2015, eu saí da Mil Sons. E eu pensei, pô, o que eu vou fazer agora? Acabei trabalhando com cupons de desconto durante uns 3 anos, mais ou menos. O que foi uma experiência bem legal de SEO e também de... Ganhava uma grana com afiliados, né? Ganhava como afiliados. Foi uma experiência bem bacana de SEO, de marketing, de contato com o mercado também. No final, é uma coisa que eu entendi que não me interessa muito trabalhar como cuponzeiro, sabe? É um mercado quase que desleal, muitas vezes, né? Muito concorrido e assim, a galera pega pesado em muitas coisas. Eles em si, assim, os cuponzeiros, eles têm, claro, gente bacana, mas a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido e isso acaba ficando... acaba tendo más práticas. O meu ponto não é tanto esse das más práticas, embora, claro que incomode, que não quero me envolver com isso. Muita gente faz black hat, que também não me interessa muito. O problema é que o anunciante, o lojista, ele também ele não tem interesse em trabalhar com cupom, com sites de cupom. Às vezes ele precisa, é a opção que ele tem. Mas não é uma coisa que ele gosta de trabalhar, que ele vai se satisfazer. Então volta naquele assunto que eu falei antes. Cara, se teu cliente não está satisfeito, talvez teu vestido esteja errado para aquele cliente. Tem que fazer uma coisa diferente. Então, vou fazer uma coisa que o anunciante vai estar satisfeito, vai ter orgulho de trabalhar comigo. E eu vou ter orgulho de trabalhar com ele. Então aí que nasceram os sites de comparação de preço que eu te falei antes da gente começar a gravar. Então, E tu ficou quanto tempo com esses sites? O site de cupom eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. E eles estão no ar até hoje? O site de cupom sim, mas aí é o outro pessoal que está lá tocando. Então não tenho mais relação com isso. Sei como é que funciona. Conheço bastante gente no segmento. Eu acho que tem bastante gente legal também. Acho que tem formas bacanas de trabalhar. Mas eu sei que do ponto de vista do anunciante, ele não é tão interessante. O anunciante não quer, necessariamente, não morre de amores por um site de cupom de desconto. E aí muitas vezes, né? Ele precisa estar lá e ele acha um jeito de tentar equilibrar isso. Mas eu já passei vários clientes que a gente criou estratégia para a busca pelo nome do cliente mais a palavra cupom tinha um volume muito grande. Sei lá, não vou falar o nome do cliente, mas digamos que fosse Machada Cupom. Porque tem muita gente que queria já comprar lá no site e estava procurando pelo cupom. Daí, para não aparecer o site de cupom em geral, a gente criou um conteúdo interno otimizando para essa palavra-chave para tentar ranquear na frente e para cortar essa volta. Justamente porque o cliente não queria, né, que as vendas viessem através de lá. Tem um teste que eu vi isso numa palestra da Arezzo, tá? O cara falando. Ele fez um teste. Ele tinha lá o checkout dele e aí no checkout tinha lá o campo de cupom de desconto, que é normal ter, né? Quando a pessoa vê o campo cupom de desconto, ele pensa, será que tem cupom de desconto? E vai e busca. Esse é o comportamento natural das pessoas, muita gente. E dependendo do ticket do produto... Ou seja, a própria loja acaba girando a demanda. A própria loja gera demanda. Aí o que a Arezzo testou? Eles fizeram um checkout em que o campo de cupom de desconto ele ficava escondido. Você tinha que apertar lá no botãozinho para aparecer. E aí ele viu que caiu o uso de cupom de desconto. E o checkout não mudou assim muito a conversão dele, porque as pessoas que têm um cupom de desconto acabavam achando aquilo lá. Uhum. Mas as pessoas que não estavam vendo, elas não iam buscar. Então, isso é legal. Aquele negócio que eu te falei das leituras, tem uma coisa chamada de viés de disponibilidade. A gente tem um viés a entender, a enxergar se aquelas coisas estão disponíveis e não ver as coisas que não estão ali. É óbvio, né, quando a gente fala. Mas, se for ver, não é racional. Porque toda loja tem que ter um campo de cupom de desconto. É muito anormal não ter.
Por que uma loja não teria campo de Já é esperado cupom? que tenha, né? Já é esperado, é uma coisa que faz parte da semântica de um site. Ele tem que ter um campo de cupom de desconto. Mas você não precisa chamar de cupom de desconto, não precisa estar aberto, não precisa estar totalmente disponível. Então, eles testaram isso e disseram, cara, não fez diferença para mim e eu não tenho mais o custo da comissão do afiliado. Que muitas vezes o mérito do afiliado foi nenhum, né? O mérito do afiliado foi ele fazer o SEO lá para ele aparecer por cupom Arezzo, cupom qualquer coisa, qualquer marca. E aí ele apareceu lá na primeira página e pronto, pum, foi. Então, é isso que eu falo, assim, o anunciante assim, ele não deve ficar muito satisfeito com isso. Não é interessante para ele trabalhar com isso aí. E, desse ponto de vista, para ele também não é interessante trabalhar com isso. Então, pensei, ok, peraí. Então, a partir dali, pensei, agora eu vou focar, então, em trabalhar em melhorar tanto a vida do lojista, do anunciante, como do cliente, fazer com que as coisas melhorem. Então, larguei esse negócio de cupom, pensei, agora eu vou mudar isso. Então, montei a minha ideia de consultoria, até o nome fantasia dela, ele não é tão divulgado, mas o nome é Melhores Compras, é como eu chamo isso. Que a ideia é que ajudo o lojista a facilitar a compra do cliente dele. O cliente quer comprar. O cara entrou num site lá que tem vestidos, a pessoa quer um vestido, sabe? Ela é normal, mulheres usam vestido. Então, por que ela não quereria comprar? Ela não quer porque o produto não está certo, porque não sabe se tem no tamanho dela, porque não sabe se a parcela cabe no cartão dela. Não confiou na loja. Não confiou na loja. Não entendeu o produto, né? Tem 1000 coisas que fazem com que a pessoa não compre. Mas ela deseja um vestido. Ela vai querer alguma coisa, de alguma forma. Então, eu acho que é o papel da gente ajudar a pessoa a satisfazer aquele desejo. Então, a tua consultoria hoje, ela não é só SEO. Não, eu faço consultoria de SEO e faço consultoria de e-commerce. Faço essas duas. Então, SEO é uma coisa que eu gosto muito, que eu sei fazer. Então, tem alguns clientes tem alguns clientes que são só de SEO, mas a maioria dos meus clientes hoje são clientes de e-commerce mesmo, em que eu ajudo ele a vender. E aí tudo, não só o marketing, mas desde... Cara, basicamente qualquer coisa que eu achar que for necessário, que o cliente achar que for necessário, vai ser feito. Então, por exemplo, tem um cliente que tem uma taxa muito baixa de aprovação de pagamento. Cara, a gente tem que reduzir isso aqui, tem que dar um jeito de trabalhar. Então, a gente testou boleto, está testando Pix, está testando um monte de coisa. Até meio de pagamento, gateway e tal? Tem que testar a subida adquirente, tem que fazer o cara melhorar a taxa de aprovação dele. Por quê? Então, o teu conhecimento acaba sendo quase que um 360 dentro do e-commerce, então. Não, isso aí, eu me considero um generalista, normalmente, do ponto de vista de e-commerce. Só que eu conheço também SEO. Então, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer. E a gente se conheceu, eu te conheci principalmente por causa do grupo de SEO, que é o grupo SEO para e-commerce, né? Eu não me lembro nem como é que eu fui cair lá dentro e acabei te conhecendo... Eu te convidei, cara. Foi tu que me convidou? Então tá, então foi aí. A gente se conheceu onde, então? Eu pensei que eu tinha te conhecido porque eu entrei no grupo, mas se foi tu que me colocou... Não, foi num evento, cara. Foi uma palestra, acho que do E-Commerce Brasil. Eu disse, cara, mas tu é um idiota. Tu falou todos os segredos da indústria tu falou ali. Ah, é verdade, no E-Commerce Brasil. Que aliás eu tava brincando, porque aliás foi muito legal a palestra. E aí... Acho que foi isso. É verdade. É verdade. Eu me lembro de ter conversado contigo lá. E aí... Então foi tu que me convidou pro grupo. Eu te convidei pro grupo. Então, o que aconteceu, cara? Quando eu comecei a trabalhar com... Ok, vamos melhorar meu objetivo é melhorar o segmento, melhorar a vida das pessoas. Beleza. Network, para mim, sempre serviu para trazer informações. Mas, quem sabe, eu vou mudar isso aqui, então. Quem sabe eu começar também a fornecer informações. E as informações mastigadas, mais voltadas para e-commerce mesmo, como eu acho que tem que ser. A gente começa a falar de SEO, a pessoa, o lojista que está interessado em SEO, ele daqui a pouco vai cair num blog da RD Station, que não tem nada contra a RD Station, mas, cara, eles não são de e-commerce. Eles não falam exatamente de e-commerce, eles não priorizam o que é a realidade, às vezes, de um pequeno lojista, um médio lojista, ou mesmo um grande lojista. Eles não... A metodologia usada pela RD, ela não... Por mais que eles forcem um pouco a barra da história do e-commerce aí, mas ela não funciona bem para e-commerce. Isso, né? eu só citei como exemplo de pessoas que trabalham muito bem em conteúdo, mas não necessariamente têm bom conteúdo.
para isso aí. Ok, vamos fazer uma coisa especial para isso aí. Então a gente começou a montar. Eu comecei a montar os grupos e acabou tendo demanda. Então a gente tem vários grupos de WhatsApp. Até gostaria, se possível, depois de colocar o link do Claro, do vai estar na descrição na aqui. descrição. Na descrição do podcast, tanto no YouTube quanto nas ferramentas. Eu vou colocar isso no blog também. Vai estar lá o canal, o linkzinho para a pessoa entrar. É um grupo, ele é voltado para profissionais, tá? Basicamente quem está ali, a gente que é envolvida com o e-commerce. E a ideia é essa, que as pessoas possam conversar sobre isso aí, conversar sobre buscas e a gente ligar profissionais da área com os lojistas. Então a gente tem muitas dicas que é passada ali, que são dicas que são... A ideia do grupo é tanto para quem trabalha com SEO quanto para quem tem uma loja e tem essa necessidade. Isso. Outro dia, cara, teve um amigo meu, consultor de SEO, começou a falar sobre os cases dele, ele começou a vender ali no grupo alguma coisa que estava fazendo e combinar agendamento, tá, de como vai mostrar a consultoria dele. Aí eu chamei ele no privado. Cara, tu fez muito bem, é por isso que serve o grupo. É para mostrar o teu trabalho, é para atender as pessoas bem. É isso aí. É esse o objetivo. Se a pessoa quer contratar a pessoa, o consultor, ela tem necessidade disso. E no caso específico, eu sei que é uma pessoa que sabe trabalhar nisso, sabe que trabalha muito bem. Então, eu entendo que essa é a função do grupo. É ligar essas pessoas, que ela não fique na mão de um aventureiro qualquer, de um cara que diz que vai colocar na primeira posição no Google, aí vai ver lá, está na primeira posição pela marca. Uhum. E eu não gosto muito de participar de grupo. Eu participo de pouquíssimos grupos. É muito comum eu entrar num grupo e daqui a 2, 3 semanas eu sair dele. E o grupo SEO para e-commerce é um dos pouquíssimos grupos que realmente me agregam alguma coisa. Eu acho muito fantástico o casting, assim, as pessoas que estão lá dentro e que participam realmente tem algo legal para trazer, né? É muito raro a gente ver isso, porque geralmente os grupos acabam virando um grande expansão, daqui a pouco tem um monte de gente só jogando propaganda dentro, jogando link e pouca gente agregando realmente informação, né? Agregando valor. Muito ao contrário do grupo. E eu não sei como que isso acontece lá dentro. É uma moderação tua? Ou não deu a sorte de convidar pessoas boas? Ou tu cuida na hora... A moderação está na hora da publicação do conteúdo ou está na hora de convidar as pessoas que entram lá dentro? Como é que se criou um ambiente tão saudável, né? Cara, eu acho que as pessoas têm capacidade de entender como a gente deve se lidar como adultos, tá? Então... São grupos que não têm regras. Está escrito lá. Olha, o grupo não tem regras. Então, você precisa se comportar. O que acontece? Às vezes a pessoa manda um link de alguma coisa. Cara, por favor, não mande mais. Se a pessoa não apagou... Tu tem essa conversa, então? Eu tenho Chama essa a pessoa conversa. no privado. Às vezes no privado, normalmente no público. Porque é importante que as pessoas saibam que existe uma moderação, que é a moderação pública. Uhum. Então, claro, se às vezes é uma coisa muito séria, chama no privado, ou simplesmente remova a pessoa. Por quê? Como profissionais, a gente tem que entender que está todo mundo vendendo alguma coisa. Então, é natural que tu mande o teu link, tu fale dos teus produtos, os produtos do concorrente, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Vendo teu serviço, está tudo certo, tudo bem. O que tu não deve fazer? Cara, tu não deve falar do teu time, tu não deve falar do teu político, tu não deve falar do teu condomínio, tu não deve falar, às vezes, simplesmente criticar alguém por criticar. Temas pessoais, assim, basicamente quase nunca aparecem. Então, teve casos, inclusive essa pessoa que eu acabei de elogiar, que fez o negócio, serviço de consultoria, teve um dia que ele mandou um link para o grupo dizendo, cara, eu vou estar na boate tal, tá fazendo discotecagem. Assim, cara, por favor. Isso não tem a ver com o grupo. Por favor, apaga. Ele foi lá e logo apagou. Então, são duas coisas, sem regras, tá? Então as pessoas precisam se comportar. E a segunda coisa é que sempre teve um mix. Então foi convidado lojista, sim, mas foram convidados gente do mercado, gente que nem tu, que sabe o que está falando. Então não é a gente que está só falando groselha ali, não são gurus, entende? São pessoas que estão no mercado. Então a gente tem vários consultores de SEO, tem consultor de SEO analista de SEO da Americanas, tem da Cadastro, tem das principais agências do Brasil estão lá. Tem da Conversion, tem
Tem uma galera da do Frio que eu conheço ali também. Cara, Tem uma então galera, né? E tu falou que são grupos, né? são. O que aconteceu? Atingiu o limite do grupo, teve que ir criando outros, No né? primeiro dia a gente encheu um grupo, aí eu criei um segundo grupo, aí logo encheu. Então deu 2 meses, eu tava com 5 grupos cheios. E tu nunca pensou em levar isso pro Telegram? Tá tão na moda hoje, todo mundo cria grupo no Telegram. Acho que o principal motivo é porque o limite de pessoas é maior. Eu né? te coloco no Telegram, tu vai ver, cara, é muito spam, muito spam. As pessoas simplesmente entram lá, robôs, entram lá e começam a botar spam e colocar links fraudulentos. Então, o Telegram, assim, ele é realmente infestado por robôs e por spam, e as pessoas não usam, tá? É lindo e maravilhoso, mas as pessoas não usam o Telegram como usam o WhatsApp. Não é tão natural para nós. Então, não tá rolando. Eu tenho vários grupos participo de vários grupos no Telegram, cara, eu nunca vejo eles. Eu participo também, mas não é nem os grupos que são silenciados, o Telegram pra mim é silenciado. Eu não vejo notificação dele porque é impossível. Então, é a mesma coisa. Sim. Tem alguma coisa contra o Telegram? Não, eu não tenho. Mas no WhatsApp eu sei que as pessoas gostam, as pessoas usam, tem os seus limites, tem as suas limitações. Acontece, cara, paciência. Não tem o que fazer. A vantagem, como tem os limites também, eu tenho que ter mais grupos, então, querendo ou não, caso haja um spam, por exemplo, o spam fica limitado a só um grupo, não a todos eles. Então também tem essa vantagem, não tá... é mais difícil de danificar todo mundo, de spamear todo mundo. E como é menos gente também em cada grupo, é mais fácil de gerenciar eles. Mas a maior parte das pessoas entende assim, que é um grupo profissional. Então, não tem problemas. E pra assim. ti, ele acaba virando negócio? Tem algumas pessoas que entram em contato contigo porque te conheceram lá? Ou... Cara, tem uma coisa muito gozada, que quando o grupo começou, muita gente ficou perguntando onde é que tinha um curso de SEO para e-commerce para aprender isso. E assim, poxa, mas não tinha cursos legais, mas tinha um que outro que falava que eu achava caríssimo. Um achava caríssimo, um achava que não sabia direito o que estava falando, o outro acho que não era para e-commerce. Aí os outros eram cursos daquele site que vende um monte de curso. O Udemy, acho que é. Isso é o Udemy. Ok, legal, bacana. Vamos fazer um... Eu disse, cara, eu vou fazer um meu. Aí eu fiz um curso. Ah, tu tem um curso teu, então. Eu tenho um curso. Então... é tão importante... Tá não é... aberto? Tá aberto. Vamos colocar o link, então, na descrição Tá, também aqui, para quem tiver interesse, vai estar na descrição. No YouTube, tá logo aqui embaixo, e no blog também. Não dá para colocar link no Spotify, Deezer e essas coisas, né, esses outros agregadores aí, mas se tu tiver interesse, no blog.mateada.com/podcast, é só procurar lá pelo episódio com o Daniel e os links vão tá todos lá. É importante, todos os links estão no site seoparecommerce.net.br. Então tem lá link para o grupo, tem link para o curso, tem link para artigos, tem bastante coisa lá. E qual que é a pegada do curso, então? A pegada do curso é assim, cara, é SEO realmente para priorizar o seu e-commerce. Então, ele pega desde a parte mais básica, como é que eu entender o que é importante colocar na plataforma. Cara, todas as plataformas hoje ainda têm campo de keywords, de meta tag keywords. Isso aí. Assim, cara, eu acho que eles colocam lá só porque os outros têm, aí eles pensam, para mim não me custa nada ter lá, já está lá mesmo. Aí eles deixam. Mas é uma coisa que é tipo um apêndice, não serve para nada. Então, os lojistas muitas vezes ficam nervosos, eu preciso preencher isso aqui e tal, como é que eu preencho? Cara, não preenche parte de keywords, tá? Não preencha keywords, não precisa isso, não precisa mais. É perda de tempo, né? É perda de tempo. Então, tem essa parte mais básica, como é que eu faço as meta tags, como é que eu entendo a parte técnica do meu site. Hoje, felizmente, a parte técnica é muito mais fácil de avaliar, porque as plataformas todas são muito sólidas nisso aí. Claro que tem coisas para fazer, mas as plataformas mais simples, elas são muito redondas nisso aí. As mais chatas são as mais complicadas, as mais flexíveis. O que eu vejo muito, muito comum nas plataformas não é nem a plataforma em si, é o integrador que acaba fazendo besteira, né? Vou pegar o exemplo da Vtex, eu acho que é o maior exemplo disso. A Vtex com plataforma muito completa, mas aí tu pega um integrador que não manja de SEO, o cara faz um layout
com inúmeros erros e aí acaba colocando o e-commerce no ar cheio de erro. E aí não é o problema não é na VTEX, o problema foi o integrador, foi a agência que fez essa... A culpa quase sempre é do tema. É brabo, cara. É brabo. A gente vê cada tema, assim, tema layout da loja, né? Isso vale para o WordPress também, mesma coisa, né? Pegar um WordPress cheio de problema aí... Vale a mesma coisa. Até isso é uma coisa gozada, que normalmente para os e-commerces eu recomendo para os caras. Cara, compra um layout padrão lá funcionando, que já tem um monte de gente utilizando. Não te preocupa com layout customizado. Não agora. Faz depois. Não gaste dinheiro com isso. Com layout. Não é o layout customizado que vai fazer vender, né? Não vai fazer diferença nenhuma para quem está começando, para quem vende menos de 200 mil por mês. Cara, não faz diferença. Vai fazer diferença. Não faz diferença. E então, aí tu tem pelo menos alguma coisa que está redonda, que já está funcionando, que não tem invencionice, não vai colocar na mão de um designer qualquer, que às vezes é bem intencionado, mas o cara não conhece tudo que ele tem que colocar lá ou como ele tem que colocar para fazer as porcarias que às vezes acontecem com a VTEX. Então, uma vantagem da Tray, da nuvem e tudo mais, cara, é que as coisas são mais fechadinhas. Tem menos chance para fazer bobagem. Eles fazem também, mas é menos. Mas a chance reduzida. Então, o que tem no curso? O curso tem uma parte de estratégia, tá? O que eu preciso fazer no SEO? Como é que eu vou priorizar isso aqui? Então, aquela coisa que eu falei de satisfação, cara, é isso, tá? É isso, tem que satisfazer o meu visitante. O que o visitante quer? O visitante quer comprar. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que adequar meu conteúdo no meu site para que as pessoas consigam comprar. Esse que é o princípio básico do É um curso online? É um curso online. Ele é acho que deve ser o único curso vídeo, de SEO. texto, tem uma coisa assim, não? Pois é o único curso de SEO que ele é em texto. Então, tu pode fazer ele escaneável. Ele é um curso otimizado para buscas. Fácil de encontrar o tópico exato. Isso, os concorrentes são todos em vídeo, eles não são otimizados. E quanto tempo mais ou menos a pessoa leva para consumir esse conteúdo? Cara, o conteúdo todo deve dar umas 2 horas direto de consumo. Só que como eles são em capítulos, então dá umas 100 lições mais ou menos. Então a pessoa pode fazer muito no seu tempo e pode voltar depois só naquele negócio que ela achou que era relevante. Como é que era o negócio de meta tags? Volta lá. Como é que era aquela ideia de usar o Google Ads para eu testar o title e o description? Faz assim. Como é que eu descobri as palavras-chave? Volta lá naquele lugar. Como é que eu fazia link building? Cara, tá aqui o link building. Inclusive, no link building, tem lá uma lista de sites para fazer link building, para fazer recebidos com esses sites. Então, é bem legal de fazer. Pô, aí tu já poupou um bom trabalho da vida da pessoa, né? De entregar de mão beijada uma lista dessa. Não é mão beijada, é até pago, né? Sim, mas se a pessoa for gastar tempo para entender como fazer, para daí entrar em contato com esses caras todos e descobrir esses sites... O que a gente tem que entender, assim, do ponto de vista do negócio? Cara, tem várias coisas que você tem que aprender como lojista de e-commerce, que é um aprendizado diferente. Cara, o SEO é uma coisa que eu acho bacana se você puder pagar um consultor, muito legal, mas normalmente, dependendo do tamanho da sua loja, você não vai conseguir pagar isso. Vai demorar um pouco para você conseguir validar. Até assim que eu consigo clientes de e-commerce normal. Tá? O cara chega, eu quero fazer SEO. Aí, tá, quanto você está falando? Faturando 10 mil. Cara, vou fazer SEO para ti. Não existe fazer SEO para ti. Não que não acho que tu vai conseguir pagar, mas acho que vai onerar teu negócio de um jeito que não vai compensar para ti. Aí tu acaba vendendo a consultoria de e-commerce mesmo, que é para o cara entender o... Isso. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar tudo e a gente vai fazer uma coisinha de SEO agora, o que é mais importante. Então, eu te ensino a fazer descrições, tu vai fazer umas descrições melhores, a gente vai fazer uma coisinha de link building, a gente vai conferindo isso e daqui a uns 6 meses tu vai estar numa situação muito melhor de SEO e tu nem vai sentir que está aprendendo nisso aí. Então, isso é uma vantagem, sabe? E do meu lado até é mais fácil fazer a consultoria de e-commerce do que a de SEO, é menos mão na massa. Então, mais simples aí. Os contatos para a tua consultoria estão no site também? Tá no site, você pode me encontrar lá então, seopraecommerce.net.br, tem links pro WhatsApp. Tá legal, eu vou colocar o link para esse site também na descrição do podcast. Então. Tá, adoro links. Principalmente se links do follow, né? Que não seja no follow. Isso também. Cara, muito, muito obrigado pela participação, foi um papo muito bacana aqui e a gente tem que repetir essa dose, né?
voltar aqui para falar um pouco mais aí do grupo. Daqui a pouco até convidar algumas pessoas. Quem que tu acha do grupo lá que participaria com a gente no bate-papo aqui? Tem que entender se vai ser presencial ou não, porque muita gente é de fora. Aliás, a maior parte das pessoas são de fora da cidade. Então, Tinha que ser alguém daqui de Porto Alegre. tem... Ou a gente põe alguém na TV aqui também e o cara participa remoto. Pode ser, cara. Aí é tu que é o dono. Ó, daqui a pouco a gente faz aqui uma grande chamada. Dá para fazer, Márcio? Vamos perguntar pro Márcio aqui se dá pra fazer. Ó, a gente pode todo mundo na TV aqui e faz um grande encontro do grupo aí. Será que o pessoal topa, né? Eu acho que topa, cara. Acho que é tranquilo. A gente pode fazer uma coisa divertida aí, cara. A gente pode fazer uma coisa mais aberta, como é que é? Tipo um pinga-fogo. A gente tenta trazer desafios para as pessoas, que traziam uns 3 ou 4 e trazer perguntas difíceis para eles fazerem. Legal. Responder sobre isso aí. Gosto da ideia. Cara, muito obrigado. Foi um prazerzão bater esse papo contigo aqui. E para quem está nos ouvindo, né, a gente está disponível aí no Spotify, no Apple Podcast, Deezer, Apple Music também. Para quem está consumindo esse conteúdo aqui no YouTube, eu fico muito agradecido se tu der um like aqui, seguir o canal, compartilhar isso com as pessoas também. E o que eu estou pedindo, como um favor também, é para tu colocar aqui nos comentários pessoas que tu gostaria que eu entrevistasse aqui. Quem que tu gostaria de ver aqui batendo um papo comigo nos próximos episódios, certo? Então, até a próxima quinta-feira, às 11 horas, com um novo convidado e um novo assunto aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tá?